Olá, cá estou eu novamente para vos trazer mais uma mensagem de uma série de 7 que pretendo fazer, se Deus o permitir. Esta é a quarta. Na primeira falei-vos acerca da primazia das Escrituras. As Escrituras estão acima da tradição. Depois falei-vos acerca da fé e da graça, ou seja, somente pela graça, por meio da fé, é que nós somos salvos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, eu estou a falar-vos, a trazer para vocês estas mensagens numa altura em que se comemora os 508 anos da Reforma Protestante. E foram homens que tiveram ousadia, coragem, para enfrentar os religiosos da altura, da época medieval, e para enfrentar as doutrinas erradas e que precisavam ser corrigidas. Daí levantou-se um clamor no coração daqueles homens para voltar à fé original, à fé bíblica, às raízes da fé cristã. Daí que estes temas são muito importantes. E hoje quero falar-vos acerca de Cristo, da suficiência de Cristo, solos Cristo. Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. E a pergunta é, porquê é que é preciso um mediador entre Deus e os homens? Então eu vou-vos ler aqui um texto que se encontra em Romanos, capítulo 3, e versículo 21, e diz assim: Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso precisamos de um mediador. Porque por causa do pecado estamos separados de Deus, da comunhão com Deus. Estamos de costas voltadas. Mas agora, sendo justificados, de que forma? Pagando um preço? Por mérito próprio? Não. Veja o que diz o texto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a nossa redenção, a nossa salvação, pode obter-se por qualquer pessoa, por qualquer meio, por qualquer santo, por qualquer intermediário. Não. Diz que pela redenção que há em Cristo Jesus. Aliás, o próprio Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Ao qual, portanto, está a falar de Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós podemos ser justificados somente pela fé em Jesus. Veja no capítulo 5 de Romanos, começa logo no versículo 1 dizendo: Sendo, pois, justificados pela fé. Qual é o resultado de sermos justificados pela fé? Diz que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a fé que nos reconcilia com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mais abaixo, no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, diz que nós herdamos o pecado de Adão, e não só o pecado, herdamos também a consequência do pecado,
que é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Só há uma forma de reverter essa situação. É crer no Senhor Jesus Cristo e permitir que Ele nos limpe, perdoe os nossos pecados e nos dê a vida eterna. Ele diz: eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão da vida. Quem me come terá a vida eterna. Então veja no versículo 19 do capítulo 5 de Romanos: porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, o Senhor Jesus, muitos são feitos justos. Por isso, meus amados amigos, para terminar, o tema de hoje é Solos Cristo, ou seja, a suficiência de Cristo, e é importante ter isto em mente, porque em nenhum outro há salvação, somente Jesus Cristo é aquele que nos pode salvar. Ele é o único e suficiente. A obra do Senhor Jesus no Calvário está completa. Aliás, ele próprio disse no alto da cruz: está consumado. E se olharmos para a cruz, podemos ver uma verdadeira ilustração daquilo que significa ser mediador. Repare, Jesus no alto da cruz, pendurado na cruz, ele fica entre o céu e a terra. O homem está na terra, Deus está no céu, Jesus está no meio. Ele é o intermediário entre nós e Deus. Não existe outro, somente o Senhor Jesus. A pergunta é, meu amigo, em quem tens confiado como intermediário para chegares até Deus? De que forma tens procurado reconciliar-te com Deus? Como te tens relacionado com Deus? Vives despreocupado, sem pensar no amanhã? Acreditas que existe vida para além da morte? Quer acredites, quer não. Existe vida para além da morte. E o Senhor Jesus é testemunha disso, pois ele próprio morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre. E é essa vida que ele te quer dar. Aceita Jesus de todo o teu coração. Crê nesta palavra que te dá uma nova esperança, que te dá sentido para a vida e que te coloca em paz com Deus, que te coloca de bem com a tua consciência. O apóstolo Paulo dizia: acabei a carreira, guardei a fé, estou pronto para partir. Eu sei em quem tenho crido, em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que assim seja.